Boa noite. Posso apresentar agora o meu produto virtual e o tema vai ser a visita virtual ao Museu Imperial do Rio de Janeiro. O nome do acadêmico, Sandro José Ribas de Oliveira, curso Formação Pedagógica em Artes Visuais. Tutor externo, André. Título da obra, O Homeschooling do Imperador do Brasil. É um informativo que irá ajudar os monitores da exposição do Museu Imperial do Rio de Janeiro, que pretendem levar aos estudantes o conhecimento histórico dos primórdios da nossa nação através de imagens e histórias. Fazer uma visita ao museu sendo guiado por um monitor é muito enriquecedor. Detalhes preciosos que passariam em branco em uma simples visita a uma exposição ou museu não o são na companhia de um monitor preparado. O monitor deve ter em mente que para cada público se faz necessário uma monitoria diferenciada e até mesmo personalizada. A monitoria que se faz para o intelectual não é a mesma monitoria que você faz para um estudante do ensino fundamental ou do pré-escolar, da pré-escola, né? O monitor deve, portanto, ter essa sensibilidade de adaptar e adequar a sua explanação sobre as artes e temas expostos. Existem visitantes que irão exigir um pouco do monitor e até bocejar durante a sua apresentação, mas existem aqueles que irão querer mais e até irão testar os conhecimentos do monitor. Para tanto, o monitor deve estar muito bem preparado não só para adaptar o seu tema para distintos públicos, como também para não passar informações erradas e correr o risco de distorcer a história e os fatos. O informativo que agora lhes apresento é bastante vasto, mas não quer dizer que seja necessário apresentar todo o conteúdo a qualquer visitante que conduza a exposição. Mas é necessário estudá-lo por completo e que sair um pouco mais fundo, inclusive propor questionamentos mais profundos, voltando ao passado e até mesmo vindo aqui para o presente para ser capaz de abarcar a história por completo e assim suprir a curiosidade de visitantes mais curiosos e desafiantes. Tem visitantes que também vão agregar coisas na tua monitoria, que vai trazer informações que você mesmo não sabia. Então, a monitoria de uma exposição é algo vivo o tempo todo, que vai se construindo, né? Você começa ali com algumas informações e você vai ampliando essas informações, você mesmo vai estudando mais, mas os próprios visitantes vão te trazendo alguns dados que vão fazer diferença e vão ampliar e até enriquecer um pouco mais a sua monitoria, e você vai agregando isso na sua monitoria, né? A visita monitorada ao museu trará um recorte da vida de Dom Pedro II, mostrando mais especificamente a história da vida estudantil do nosso primeiro rei nascido em terras tupiniquins. Como foi sua vida de estudante, quem foram seus professores, quais matérias ele tinha, quem eram seus amigos e o que ele achava disso tudo. Né? Os estudantes terão a oportunidade de conhecer curiosidades sobre como era a educação de um membro da realeza do século XVII, rotinas duríssimas de aulas, de música, de artes, de letras, línguas, esgrimas, lutas, equitação. O material foi construído em cima de 3 pilares: pedagogia, história e artes. E neste informativo, os monitores encontrarão um bom e amplo material, poderão conhecer um pouco mais dos primórdios de nosso país, como funcionava antigamente o sistema de homeschool, de uso exclusivo dos mais abastados e como os artistas ajudaram a construir a imagem do futuro rei e a contar a história do nosso Brasil. Então, esse informativo surgiu de um dia que eu fui ao shopping e comprei um livro, né? Tava sem ter o que ler e fui ao shopping comprar livros e me caiu em mãos um livro que contava a história do Pedro II. E eu comecei a ler esse livro em voz alta para o meu filho enquanto ele jogava videogame. E a certa altura eu comecei a achar aquilo bastante tocante, bastante triste, a ponto de eu começar a embargar a minha voz e começar a chorar enquanto lia, enquanto fazia a leitura, porque a história é muito tocante. É uma história muito triste, tá? Desse rapaz, o Dom Pedro II, que foi abandonado pelos seus pais aqui no Brasil, com suas outras 3 irmãs que também ficaram aqui no Brasil, né? Então, uma criança com problemas de saúde, que tinha ataques epiléticos,
Então, por causa dessa obra que eu achei muito interessante estudar mais e procurar me informar mais sobre esse personagem brasileiro que esteve e está muito presente mais do que a gente pensa na nossa história, tá? Com esse informativo, o monitor vai encontrar um vasto material para conduzir seus estudantes e falar especificamente da vida estudantil do nosso amigo Pedro II, tá? Eu já fui monitor da Casa Andrade em Murici, em Curitiba, já pesquisei bastante material sobre monitoria, não encontrei muitos materiais que ajudassem como é que se faz uma monitoria, né? Então eu espero que esse material, além de servir como material de estudo, também sirva como um guia para os monitores criarem a sua trajetória, né? A sua trilha de aprendizagem ali dentro do Museu Casa Imperial. Quando eu fiz esse informativo, o museu estava fechado, ele abriu agora esses dias, né? Abriu no mês de novembro, né? Então eu acredito que esse material ele ainda está aberto, ainda está vivo. Eu tenho muito a agregar ainda esse material, mesmo porque eu quero ir no, nesse museu pessoalmente, coletar mais dados para enriquecer ainda mais esse documento, tá? Então, lembrando que assim como uma monitoria se enriquece no decorrer da história, esse material também eu vou ainda melhorar ele à medida do possível. Então, a partir do momento que eu comecei a gostar da história do Pedro II, eu comecei a ir atrás de tudo e fuçar a vida dele por completo, assim, tá? Então, eu entrei em vários sites, em vários YouTubers, consultei até no Facebook da família imperial que tem hoje em dia. Eu fui muito a fundo vasculhando cada pedacinho da vida desse cidadão atrás de pistas que me contassem um pouco mais sobre sua vida estudantil em específico. Vou começar então minha história dizendo um pouco, falando um pouco sobre como que essa família imperial veio parar no Brasil, né? Dom João VI era rei de Portugal, estava lá com sua família, e Napoleão, que era amigo de Portugal, inimigo da Inglaterra na época, intimou Portugal que não para Portugal não deixar mais que os ingleses usassem seus portos, né? Napoleão pressionou Portugal, mas Portugal fazia ali um bom meio de campo, tanto com a Inglaterra quanto com a França, e meio que não queria se intrometer muito nesta briga, e até para se mexer, para se descolar um pouco disso tudo, ele resolveu juntar a sua família e vir morar aqui no Brasil, que já era império dele, né? A comitiva que vem, o seu séquito não era pequena, tá? Tratava-se de 22 mil pessoas, tá? Então não era assim a familhinha dele ali com alguns empregados, não, era uma galera da alta corte portuguesa que veio junto, tá? Então aí incluía desde das pessoas da sociedade até empregados, aias, costureiros, terapeutas, médicos, artesãos, cavalariços, generais. Então vem todo um séquito gigante. Chegando aqui no Brasil, eles não tinham de hospedar toda essa turma. E o que aconteceu foi que eles desalojaram muitas pessoas lá no Rio de Janeiro para poder abrigar essa comitiva toda. E foi daí que já começou assim vamos dizer assim, o pessoal já não começou a não gostar muito dessa família imperial não, porque já começou trazendo meio que confusão aqui pro Brasil, né? Então aí já houve assim um certo desconforto entre os nativos e a família imperial já começou daí, tá? Mas também, claro, porque eles eram muito ricos, né? Então já começaram aí a falar mal, né? Nos bastidores, não gostavam muito dessa família, não. Dom João VI morreu, Dom Pedro I assumiu. Dom Pedro I era uma pessoa bem diferente de Dom Pedro II, um senhor bastante tosco, que não gostava de estudar, bastante galinha, sempre cercado de muitas mulheres, né? Casou com a princesa austríaca Leopoldina, que vinha de uma casta maravilhosa. Imagine vocês que a Áustria, naquela época, era mais ou menos a Nova York, né, de hoje em dia. Então era o centro cultural de toda a Europa. Então imagine a Leopoldina veio se casar com esse senhor bastante tosco. E relatos dizem que ele traía ela na cara dura, inclusive
se casou com a Marquesa de Santos, levou ela para morar junto, um desrespeito total com a dona Leopoldina. E esse desrespeito culminou numa briga entre os dois quando ela estava grávida e ele parece que chutou a barriga dela e ela perdeu o filho, inclusive morreu fruto desse aborto, né? E aí estava feito a cama do Pedro I, né? Porque o que o povo mais gostava da corte era a Leopoldina, era ela que fazia ali um meio de campo com o povo, que adorava ela, né? E a partir do momento que ela morre, já não tinha mais quem unisse, não tinha mais esse enlace entre a família imperial e o povo, né? E o povo, como não gostava muito de Pedro I, meio que começou a tumultuar e queria que esse cara fosse embora. A gente, "Ô, meu, você né? Matou a mulher que a gente gostava, é um galinhão, não faz nada, só fica na zona, na gandaia, meu." Começou a ferver o caldo dele. O irmão dele já estava lá em Portugal querendo usurpar o trono dele, o povo já estava né, teve a revolta das garrafas, várias revoltas aqui, querendo, meio desgostoso com Pedro I. Então Pedro I resolve na calada da noite se mandar lá para buscar o trono dele, resolver as coisas lá em Portugal. E por outro lado, ele tinha medo de derramar o sangue do povo brasileiro. Ele falou que não queria que derrubasse nenhuma gota de sangue em nome dele. Então, para evitar tudo isso, ele resolveu voltar para Portugal, né? Pegou a Duquesa de Santos, sua filha mais velha, e na calada da noite fugiu, né? Pegou o navio dele e se mandou, né? Deixando aqui os 4 filhos, então, para tomarem conta do reino dele, né? Desses 4 filhos, o Dom Pedro era um caçula, tá? Porque o outro caçula havia morrido nesse episódio que eu já falei. Eles não tinham essa coisa de quem fosse o primogênito, o homem da família que iria assumir o trono, não era assim, então o certo seria a irmã dele assumir. Mas houveram algumas controvérsias e quem acabou assumindo mesmo foi Dom Pedro II. Devo dizer que Dom Pedro II só assumiu o trono graças a uma maldição proferida por um padre franciscano na saída da igreja, na época de João VI ainda, tá? Dom João VI. Ele teve um mal entendido lá com esse padrinho franciscano na saída da igreja, que pediu esmola para ele e chutou a canela dele. Falou, não só foi grosseiro, como deu um chute na canela desse frei franciscano. E esse frei rogou uma praga para ele, dizendo que nenhum dos primogênitos da família imperial iria sobreviver para ser coroado. E realmente essa praga aconteceu, tá? O primogênito de Dom João VI morreu, o primogênito de Pedro I morreu, e o primogênito do Pedro II também morreu, que foi o Afonso, tá? Também morreu, então essa praga colou bastante. E eles levavam isso a sério, tanto é que todos os nomes dos filhos sempre levavam o nome de 3 anjos, e eles eram batizados com água do Jordão, para tentar se livrar dessa maldição aí, tá? Era uma família bastante católica, muito católica, né? Então, Dom Pedro I vai para Portugal, deixa os filhos aqui, e a gente vai ver que o Pedro II ficou muito triste com isso, né? A gente vai ver aqui uma carta, por exemplo, no meu trabalho, que o filho dele, com 6 anos de idade, né, escreve para o pai dele, né? E o pai dele ainda recebe essa carta ainda no navio, tá? Aqui diz assim no trabalho. No bilhete incompleto com letra infantil, vemos borrões, provavelmente pelas lágrimas caídas sobre as letras do pai, Saudades e Pedro. Nela vemos o pedido do órfão, meu querido pai e meu senhor. Tenho tanta saudade de vossa majestade imperial e tanta pena de não lhe beijar a mão. Como obediente e respeitoso filho, peço a vossa majestade um bocadinho do seu cabelo. No outro bilhete, Dom Pedro escrevia ao pai uma segunda carta, desta vez com uma caligrafia mais caprichada. Principiei a escrever a vossa majestade imperial pela minha própria letra, mas não pude acabar. Entrei a chorar e tremer minha mão. Remeto para a prova de minha verdade o princípio que tinha feito. Eu,
Todos os dias rogarei ao céu pelo melhor dos pais que uma desgraça tão cedo me fez perder. Sempre serei obediente filho e seguirei os ditames de meu augusto pai. Beijo as mãos de vossa majestade imperial, como obediente filho, seguirei os ditames de meu augusto pai. Beijo as mãos de vossa majestade imperial, como obediente filho. Então aqui a gente vê uma carta feita por uma criança de 6 anos, né? E aqui a gente já começa a notar que essa construção da imagem de Dom Pedro II sempre foi orquestrada, né, pelos bastidores da corte, né? Veja que um filho de uma criança de 6 anos mal sabe escrever, quanto mais uma carta tão coerente dessa, né? Então, na verdade, todas as correspondências, tudo que saía do palácio era minuciosamente orquestrada e feita de uma forma que levasse a entender que esse Dom Pedro II era apesar de criança, era muito eloquente, muito capaz, que poderia assumir o trono porque ele era muito estudioso, tinha capacidade, então tinha que passar isso para o povo, que ele era muito capaz, então tudo que saía de ali era devidamente manipulado e feito de uma forma que não desse brecha para o povo achar que ele não tinha competência. Apesar dele ser uma criança que ficava o dia inteiro brigando com as irmãs, ele tinha que passar sempre essa impressão de que ele era, na verdade, bastante adulto, inclusive, tá? No dia 2 de dezembro de 1825, o Rio de Janeiro acordou com estondos das salvas de fortalezas e navios. Nasceu o príncipe herdeiro, o que nascia primeiro genuinamente brasileiro, a promessa e o resumo das esperanças nacionais. O nome dele era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Era um grande nome para um monarca tão pequeno. O tamanho do nome revelava, porém, a dimensão da mística e aspirações que giravam em torno do pequeno príncipe, o qual acumulava a herança de tantos reis e rainhas que o precederam. Além do mais, se o reino era recente, o novo soberano carregava em seu nome uma tradição antiga o suficiente para ele se legitimar no território tropical. No entanto, a despeito de todos os alardes da chegada, a representação do órfão de Estado é que começaria por ser o pequeno príncipe, cercado dos símbolos de seu reinado, antes mesmo de sua vinda ao mundo. O fato é que o monarca já nascia rei, pessoa pública, e sem a privacidade dos homens comuns. Por isso, desde a tenra-idade, já aparece como monarca, cercado de estrelas, nuvens, como bem se espera de um representante que se separa dos demais mortais. A ideia aqui é recuperar a história escolar de Dom Pedro II, utilizando as pinturas e imagens que envolveram sua figura e acabaram por construí-la e legá-la à memória. Desde órfão da nação, Dom Pedro II se transformava em rei majestático. De imperador tropical se converte em rei cidadão e em mártir exilado em 1889, e se torna mito após a morte. Dessa maneira, nesse informativo são também as imagens que dirigem a reflexão. Na verdade, já faz tempo que os pesquisadores deixam de acreditar na exclusividade das fontes críticas, as atas, leis, cartas ou processos. Chamada pelo historiador francês Jacques Legault de imperialismo dos documentos escritos, essa tradição foi cedendo lugar a uma perspectiva que incorporou outros tipos de documentos, sobretudo iconográficos, como pinturas, fotos, moedas, mapas, cartas e artigos, mas reservando a estes um caráter decorativo ou, por demais, colado à estrutura explicativa anterior. Aqui, porém, vamos não apenas dar aos retratos, gravuras e pinturas um papel de reflexo explicativo, mas mostrar como as imagens produzem a realidade, representações e muita imaginação. Por isso, no nosso caso em particular, é relevante refletir não tanto sobre a qualidade das telas e retratos, e mais a respeito das suas potencialidades enquanto criadoras de imaginários sociais, de representações oficiais. Além do mais, vale a pena destacar que o próprio Dom Pedro II se preocupou em legar sua própria imagem. De um lado, e como veremos com mais vagar, cercou-se de pintores, literatos, escultores, poetas e mais tarde de fotógrafos, todos interessados em veicular sua imagem pública.
De outro, após o seu banimento em 1889, doou sua coleção de fotos à coleção à Biblioteca Nacional, como se quisesse premeditadamente perpetuar sua memória. Pedro de Alcântara, apaixonado por fotografia, foi ele quem trouxe pela primeira vez uma máquina fotográfica ao nosso continente. Era amigo de Victor Hugo, financiava muitos fotógrafos brasileiros e estrangeiros. Fato é que nesse trabalho uma enormidade de Pedro II nos observa enquanto os observamos, sendo possível acompanhar, além do crescimento cronológico desse personagem, momentos diversos de sua construção como símbolo de Estado e até a sua decadência no final da vida e com o exílio. Se não tivermos espaço para apreciar todas as telas, observaremos o suficiente para conhecer a história de vida desse imperador. Hoje arraigado em nosso imaginário nacional, por enquanto, nosso rei ainda está nu. Então, o que a gente vai ver é que Dom Pedro II tinha um sonho na vida e, inclusive, ele falou isso, que se não fosse rei, ele queria ser professor. Isso que é muito curioso e vale a pena destacar aqui nesse informativo. Ele é uma pessoa que sempre estava muito presente nas escolas, inclusive a escola Dom Pedro II, que ele era patrono no Rio de Janeiro. Ele passava os dias lá na escola, tá? Ele cuidava de tudo, ele fazia reunião com os professores, fazia de tudo para melhorar o estudo, era muito preocupado com isso. Quando criança, a gente vai imaginar essa situação, né, dele, porque quando o pai dele foi embora do Brasil, ele ficou tutelado por José Bonifácio, né? Dom Pedro I deixou uma carta dizendo, ó, vou, mas deixo como meu tutor José Bonifácio, que irá cuidar da educação de meus filhos. Isso não durou muito, né? Houve algumas fake news no jornal dizendo que José Bonifácio estava corrompendo as crianças, incutindo neles ideias revolucionárias, esquerdistas. E então essas várias fake news fizeram com que ele fosse retirado da tutoria das crianças. Ou seja, Dom Pedro I não conseguiu nem fazer com que cumprisse essa lei, que ele queria que José Bonifácio que fosse o tutor, mas não deixaram. Deram um golpe e mudaram o tutor para o Barão de Itanhaém, né, que passou a cuidar deles, né. Nesse inteirinho, a irmã dele, a Paula, morreu de malária, tá? Naquela época estava havendo um surto de febre amarela e malária no Rio de Janeiro. Tanto é que eles passavam boa parte do verão sempre em Petrópolis, nessa casa do Museu Imperial, hoje em dia, né? Porque lá, por causa do frio, a incidência de mosquitos é menor. Então eles passavam bastante tempo lá na Casa Imperial. O menino tinha uma saúde, ele tinha ataques epiléticos com bastante frequência, então ele estava sempre cercado de médico, tá? No café da manhã tinha médico, sempre cuidando das refeições dele, medindo temperatura, sempre cuidando muito dele, né? Então, com a morte da irmã dele, ficou só ele e as duas irmãs, e começaram a ter essa rotina de estudos então. A primeira coisa que José Bonifácio fez quando Dom Pedro foi embora foi liberar os brinquedos para eles, tá? Que a Leopoldina não deixava eles brincarem com todos os brinquedos, porque eram brinquedos caros e meio que servia como moeda de troca. Assim, se não fizer isso, eu não vou deixar não vou deixar brincar. Então era meio que uma moeda de troca e quando eles foram embora, José Bonifácio, a primeira coisa que fez foi liberar esse brinquedo para eles, né? Então a gente pode ver que foi uma infância bastante feliz, bastante traumatizante para essas crianças, né? Que passaram a receber então toda essa carga, né, de todo mundo em volta, várias conspirações, vários urubus querendo, né, vários interesses, fazendo dele um joguete para lá e para cá, né? E imagine uma criança no meio disso tudo, né? Fica totalmente atordoada, né? Então, devido a esses fatos também, o que aconteceu foi que ele começou a se internar nos estudos mesmo, né? Para meio que para se isolar desse mundo, né? Ele começou a estudar muito. Então tem relatos que ele estudava muito, que inclusive tinha que pedir para ele, pelo amor de Deus, para ele parar de estudar um pouquinho. Inclusive ele fingia que ia dormir, não ia dormir e continuava lendo, tá? Então era essa fuga dele, era realmente, quer dizer, estudar, né?
Então, essa imagem dele foi sendo construída desde muito cedo, né? Sempre tudo que ele falava ela passava pelos filtros da imprensa oficial, né? Que a gente vai ver aqui, vamos falar para vocês os professores que ele tinha e as aulas que ele tinha, e depois vou dizer qual que era a rotina de estudos dele, tá? Esse material que eu disponibilizo para vocês aqui nos comentários do vídeo é bastante extenso, tá com 50 páginas e tende a aumentar mais, porque, como eu falei, eu quero ampliar mais ele, quero tornar ele mais rico. Acho que, claro que eu não vou aqui ler ele inteiro para vocês, porque vai ficar muito maçante, né? Só estou fazendo aqui um TEDx, uma apresentação de como que é, do que vocês vão encontrar nesse material. Quem sabe vocês se interessem em ler ele. Então, o que eu vou falar agora é uma curiosidade, é quem eram os professores dele, quais as matérias que ele tinha nesse homeschooling dele, né? Então, Padre Renato Pedro Boiré, mestre de francês. Inclusive, ele era proibido de falar outra língua durante essa 1 hora e meia de aula, tá? Não podia falar outra língua, era tudo em francês. Nathaniel Lucas, mestre de inglês, mesma coisa, só se falava inglês em classe. Luiz Aleixo, que era mestre da escrita e geografia. Simplício Rodrigues, mestre de desenho e pintura. Fortunato Maggiotti, mestre de música. Lourenço Lacombe, mestre de dança. Roberto João Dambi, mestre de equitação. Félix Emílio, mestre de francês, foi o substituto do primeiro, tá? Cândido José de Araújo Viana, mestre de literatura. Dr. Roque Schuch, mestre de alemão. Francisco Cipriano Valdetaro, mestre de instrução elementar. Luiz Alves de Lima foi o mestre de esgrima. E o pedagogo do imperador era o sábio e virtuoso carmelita Frei Pedro de Santa Mariana, tá? Esse Frei Pedro de Santa Mariana foi o Barão de Itanhaém que contratou para orientar pedagogicamente não só o aluno, como os professores que instruíam ele, né? Outros vieram depois, filólogos, astrônomos, naturalistas, por isso que sua incontestável curiosidade intelectual e seu interesse pelo progresso das artes e ciências acompanharam sempre pela vida fora até os seus derradeiros dias, tá? Ele foi o primeiro a ter uma máquina fotográfica no Brasil, inclusive ele distribuiu algumas máquinas fotográficas. Ele patrocinava muitas pessoas, inclusive na Europa, como Wagner, Victor Hugo, Nietzsche. Ele patrocinou Pasteur, então ele mandava bastante grana para as pessoas estudarem, tá? Uma pessoa que apoiava muito a ciência, tá? Eu vou falar para vocês agora como é que era a rotina de estudo dele, tá? Ele acordava às 7 da manhã, das 7 às 8 ele tinha um tempinho para se arrumar. Depois ele tinha aula até às 11 horas. Daí das 11 ao meio-dia ele tinha livre para brincar. Ele almoçava às 2 horas da tarde. Depois ele retomava os estudos às 3 e ia até às 5, tá? Essa era a rotina de estudo dele diariamente, tá? Só não estudava sábado e domingo. Ele e suas irmãs estudavam muito, tá? Como eu falei, o trabalho é bastante intenso e bastante extenso. Aqui vocês vão encontrar, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui. Então, a gente vai ter bastante fotos, né? Fotos delas que estão disponíveis para quem vai visitar o Museu Casa Imperial. Aqui é a mãe dele, Dona Leopoldina. Aqui uma foto dele com 11 anos, suas duas irmãs. Aqui uma foto da irmã dele em preto e branco. Aqui nessa foto vemos a Mariana, que era a aia que ficou cuidando deles até o final da vida. O do José Bonifácio, aqui, esse senhor aqui em preto e branco. Tá? Aqui vamos ter também uma foto do caderno dele de caligrafia, uma pintura aqui da sala de estudo deles, ele com as duas irmãs dele ali estudando. A gente pode visitar pessoalmente essa sala de estudos lá no Museu da Casa Imperial, onde a gente vai ver também o tinteiro que ele usava, o violino que ele estudava música, né? Vamos ver imagem dele quando era criança, né? A gente vai ver que sempre as imagens dele sempre tá, mesmo que ele
tivesse ainda novo, sempre usava um cabelo branco, barba branca, para, né, para dar essa ideia de que ele era mais adulto, assim. Aqui também eu trago algumas fotos da agenda dele, com algumas anotações naturalistas que ele fazia, algumas observantes na floresta. Temos desenhos feitos pelo punho dele, desenhos que ele fez quando era criança. Então, aqui a gente vai contar a história. Também tem os amigos do rei, né? Quem que podia brincar com ele. Uma figura bastante presente na vida dele foi o Negro Rafael, tá? O Negro Rafael tinha participado da Guerra do Paraguai e foi contratado por Dom Pedro II, Dom Pedro I, para cuidar da guarda do Paço Imperial, tá? E era muito amigo de Dom Pedro II, tá? Tem relatos de que brincavam o dia inteiro, né? O Negro Rafael, que era um negro, levava ele nas costas para lá e para cá, pescavam juntos, faziam aventuras, acampavam. Então é uma figura paterna bem presente na figura de Dom Pedro II, né? É uma curiosidade é que esse senhor ele venha a falecer assim que soube que o Pedro II, assim como o pai dele, deixou o Brasil na calada da noite, fugindo com sua família para o exílio, né? Então esse negro Rafael que morava, sempre morou lá debaixo da escada do Paço Imperial, teve um infarto assim que soube que o patrão dele havia viajado, né? Um infarto fulminante que o levou, né? Inclusive foi sepultado com todas as honras. O Negro Rafael teve um espaço bem importante na infância de Dom Pedro II. Dom Pedro II teve as aias de leite dele, que também eram negras. Ele era contra a abolição, contra a escravatura, a favor da abolição. Não conseguiu lutar contra isso por causa do agropop, né? E a gente também vai ver que isso é uma constante, que parece que o Brasil não sai disso. Inclusive, a saída dele do Brasil foi um golpe militar, né? Os militares sempre golpeando, né? Acredito que o Brasil iria estar bem melhor se Dom Pedro II ainda tivesse por aqui, porque ele era uma pessoa muito honesta. Nos 40 anos que ele teve à frente do poder aqui, ele nunca houve aumento de gastos, tá? Ele sempre trabalhou com a mesma quantia, fazendo com que tudo coubesse nessa quantia que ele tinha por direito. Inclusive as viagens que ele fazia, a primeira viagem que ele fez aos 20 anos pelo Brasil, ele teve que pegar grana emprestada, porque ele foi com uma pequena comitiva viajar, conhecer o Brasil, né, fazer uma frente popular. Então ele pegou esse dinheiro emprestado, tá? Ele era uma pessoa muito transparente, que sempre dava justificativa de tudo que ele estava gastando para o povo, tá? Era sempre bastante transparente, uma pessoa muito religiosa, frequentava muito a igreja. Uma pessoa que não saía de casa sem um dinheirinho para distribuir aos pobres, aos soldados. Então, parte desse dinheiro, inclusive, que ele pediu emprestado para viajar, inclusive o primeiro lugar que ele pôs as terras fora do Rio de Janeiro foi Florianópolis, tá? E ele sempre tinha um pouco. Parte desse dinheiro que ele pediu emprestado para poder viajar foi para distribuir dinheiro, tá? Há relatos do jornal da época de Florianópolis que dizem que ficaram bastante impressionados com a humildade, tanto dele quanto da imperadora, né, a Teresa Cristina, a esposa dele. Ficaram até decepcionados. O público achava que eles eram muito humildes demais, que nem uma joia. E isso é verdade, ela não fazia questão de que o povo de ostentar frente ao povo, né? Então ela sempre se vestia de forma bastante humilde, até para não chocar, para não deixar os outros constrangidos, né? Para ficar mais a par, fazendo mais par com o povo mesmo, né? Inclusive, quando ele foi para o exílio, o navio dele parou na Ilha da Madeira e há relatos que ele doou metade da fortuna dele para uma escola da Ilha da Madeira, tá? Outra curiosidade é que ele, quando criança, quando tinha seus 16 anos, gostava muito de teatro, frequentava muito teatro, dava pitaco na direção, fazia críticas aos atores, aos diretores. Teve uma peça que ele viu que ele não gostou, que tinha alguma baixaria rolando. Ele falou que ele não ia mais voltar com as irmãs dele lá se houvesse mais palavrões, palavras de baixo calão. Então eles eram obrigados até a trocar lá.
Ele chegava a frequentar as peças diariamente e ver as mesmas peças diariamente. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar. Esse é um material bem interessante que eu espero que vocês tirem um tempo para ver esse material. Dessa pessoa encantadora, que eu creio que vocês vão gostar também de conhecer mais a fundo essa pessoa. Creio que se vocês tiverem um pouco de empatia, vão chorar também, porque realmente foi bastante triste. Eu procurei trazer para o trabalho não só relato oficial, mas relato de pessoas que tiveram com ele, né? Principalmente o príncipe de Joinville, que veio visitar ele quando ele tinha 15 anos, que conta relatos, dizendo que ele era uma pessoa bem tacanha, que ele não entendeu nada do francês que ele falou que a corte do Brasil era bastante decadente, que já na Europa já não se fazia muitas coisas que aqui ainda se praticavam, né, de formalidades na hora da janta, formalidades em tudo, que não se usava mais isso, né, já estava em decadência esse tipo de coisa. Tem relatos dele falando que as princesas eram feias, que tinham os dentes feios. E, bom, a gente vai ver que teve também na época um surto de uma doença também, que as pessoas deviam ser vacinadas e pessoas se recusaram a se vacinar naquela época também. O que a gente vai ver é que o Brasil ainda está patinando em todas essas histórias. Golpe militar, ainda a gente não conseguiu passar disso. Vacinação, o povo na época também não queria, deu guerra, deu conflito, alguns queriam, outros não queriam. E isso parece que a gente ainda está patinando nisso tudo até hoje aqui no Brasil, né? Então, eu espero que vocês gostem do trabalho, leiam ele inteiro. Espero que os monitores utilizem ele em suas monitorias aí no Museu da Casa Imperial. Espero ainda poder ir para esse museu e encontrar mais material para enriquecer ainda mais esse meu já amplo material aqui. E, bom, era isso. Estou aqui aberto a perguntas. Quem quiser mandar perguntas, deixar aqui nos comentários, farei questão de ajudá-los com isso, tá? Espero que gostem desse material. E estou bastante curioso aí para ver o que a turma também andou fazendo aí nos seus trabalhos, tá, pessoal? Por hora é só. Muito obrigado a todos pela atenção. E só falando que eu acho que um dos grandes erros que o Pedro II cometeu foi insistir na Guerra do Paraguai, né? Uma guerra que foi muito longe, foi uma guerra bastante macabra, tá? E eu acho que foi isso o único ponto negativo dele, né? Que ele queria vivo ou morto lá, o cara lá do Paraguai que estava promovendo a guerra. E nesse quesito ele foi longe demais. Inclusive a última, matando 70% dos homens do Paraguai. E a última peleja que teve lá, mataram muitas crianças que, né, como já não tinha mais adultos para ir para frente do combate, colocaram crianças com armas. E nessa última batalha, além de matar muitas crianças, os que ficaram vivos nessa última batalha foram queimados vivos todos. Os que ficaram só machucados foram todos incinerados vivos, tá? Então foi cruelíssimo, tá? E eu acho que foi acho que foi uma das coisas que ruins do governo do Pedro II foi essa, tá? No mais, eu acho que foi uma pessoa bastante louvável, que trouxe muitos benefícios para o Brasil, trouxe muita cultura, né? Fundou muitas escolas, doou muita grana para escolas, tá? Espero que vocês gostem também dessa figura, tá? Não foi por causa da novela da Globo que eu escolhi esse tema, inclusive eu já peguei esse livro antes de começar essa novela, inclusive ainda não consegui ver essa novela, eu gostaria acho que agora hoje em dia a gente tem essa oportunidade de não precisar ver tudo ao vivo, de repente vai ter lá na Google Play alguma coisa. Não me interessei muito porque eu tô mais focado na infância dele mesmo, né? Como é que era essa infância dele, né? Ou seja, também nos primórdios, né? Como é que era essa infância das pessoas, da burguesia, como é que eles se informavam, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, sorte e paz.